Bom dia, Daniel. Uma saudação a você, a toda a nossa audiência. Uma alegria estar por aqui. Isso mesmo, Daniel. Olha, a nossa audiência, inclusive você. Você vai trabalhar de carro ou de metrô, Daniel? De Eu metrô, tô. de metrô, de metrô. Ah, tá. Mas eu ia dizer para você abastecer o carro, porque o preço do combustível nos próximos dias deve ser afetado justamente por conta dessa guerra no Oriente Médio, viu? O petróleo está subindo e aqui na Europa, o combustível, tanto nos Estados Unidos, o preço do petróleo está subindo, que leva, né, o preço da gasolina, enfim, para cima, e isso pode afetar também o Brasil, viu, Daniel? Sabe que tem muita gente que faz parte aqui da nossa audiência acompanhando o jornal e que está nesse momento a caminho do trabalho justamente de carro, né? Aqui atrás, ó, tem a Avenida Paulista mostrando a movimentação aí, a nossa câmera exclusiva também da Oeste mostrando sempre todos os dias, logo na abertura aqui do jornal, as imagens da Paulista. O pessoal, 7 horas da manhã já está ali no trânsito e com certeza essa questão dessa guerra no Oriente Médio é uma preocupação para os brasileiros, principalmente por esse ponto que você mencionou aí, o possível e provável aumento do combustível, né, Ivan? Ontem, na terça-feira, o governo da Guarda Revolucionária do regime do Irã também anunciou que o Irã não exportará mais qualquer tipo de alimento. Obviamente que eles têm a preocupação, né, com que falte alimento, e entre eles o Brasil é um dos principais compradores de pistache do Irã. Então, se você gosta daquele sorvete de pistache também, pode ser que por uns dias aí você fique sem, viu, Daniel? Pois é, pois é. Então, ó, eu tenho certeza que diante da sua fala, logo na introdução da nossa conversa aqui, muita gente que está no trânsito agora ficou assim com os ouvidos bastante atentos para a sua participação, porque é isso. A gente tem que olhar por esse lado também, né, Ivan Kleber? O que acontece no outro país, está lá no Oriente Médio, influencia totalmente a nossa vida aqui no Brasil. Nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo fora do Brasil. Claro, a gente tem que ter atenção máxima com o que está acontecendo no nosso país, inclusive em relação à política, à economia, mas também precisamos ficar atentos ao que está acontecendo lá no Oriente Médio e essa guerra que hoje chega ao seu 6º dia e o governo dos Estados Unidos afirma que vai atacar mais profundamente o Irã. Essa informação foi divulgada pelo secretário de Defesa Pete Hegseth. Diz que aviões norte-americanos e de Israel vão ter um controle total do espaço aéreo iraniano em breve. É isso? Isso mesmo, Daniel. O secretário Marco Rubio também já havia feito uma declaração nesse sentido de que a próxima fase será ainda mais punitiva para o Irã. E acredita-se, então, Daniel, que a partir deste final de semana, agora, o verdadeiro ataque, assim, uma onda de ataque mais forte do que a gente viu até agora, possa ter início. E essa onda pode durar aí de 2 a 3 dias. É também uma informação oficial que a gente pode trazer aqui para a nossa audiência. Os Estados Unidos estão utilizando uma ferramenta de inteligência artificial que jamais foi utilizada em qualquer combate para identificar os alvos do regime revolucionário do Irã e então efetuar os ataques. Isso porque, Daniel, qual é agora o grande foco da operação dos Estados Unidos e de Israel? Impedir que o Irã continue atacando os países do Golfo. Atualmente, eles estão utilizando muitos drones e mísseis de pequeno e médio alcance, né, de pequeno e médio porte, comparado com os mísseis que atacam Israel. E desde ontem, então, que os Estados Unidos e Israel estão concentrando os seus ataques nessa questão, até para enfraquecer a capacidade do Irã de manter também o Estreito de Hormuz fechado, que é justamente aquele que afeta o bolso aí da pessoa que está indo trabalhar, que vai abastecer o carro daqui a pouco. Então, esse é o foco. E olha só como são as coisas, Daniel. Uma notícia de agora de manhã também. O Irã vem fornecendo os drones Shahid para a Rússia já há algum tempo. Isso levou com que a Ucrânia desenvolvesse uma capacidade de interceptar os drones Shahid. Agora pela manhã, em uma entrevista à emissora de TV italiana RAI, o Volodymyr Zelensky se propôs para enviar os seus drones ucranianos, que conseguem interceptar os drones iranianos, né, e assim fazer a defesa dos países do Golfo, em troca
de munição para o sistema Patriot, que a Ucrânia precisa para realizar ataques dentro da Rússia. Ele se colocou à disposição de fazer isso. Se a logística permitir, seria de fato algo interessante. Porém, o lado americano e israelense precisa correr com pressa, porque, de fato, os drones iranianos estão saindo muito bem nesta guerra, nesses primeiros dias, e conseguem atingir alvos como o consulado americano em Dubai, refinarias de petróleo pelo Golfo, entre outros alvos. Então, talvez essa seja a grande força do Irã, os drones Shahid. Porém, se eles forem neutralizados, aí realmente a Guarda Revolucionária ficaria com sérios problemas. Olha como o contexto, o tabuleiro global, né, ele está todo conectado. A gente saiu falando de um ataque mais profundo nos próximos dias nos Estados Unidos e chega aí a possibilidade da Ucrânia ajudar os países do Golfo. Daniel. Agora, Ivan, depois do Irã reafirmar que assumiu o controle total sobre o Estreito de Hormuz, importante rota para o fluxo mundial de petróleo, a China pressionou o regime iraniano para manter o estreito aberto. Os chineses dependem do fluxo de petróleo que sai do Golfo Pérsico. O regime de Pequim também afirmou ao Irã que não deseja ver ações contra navios de petróleo e gás natural liquefeito que cruzam a rota marítima. Agora, Ivan, há a possibilidade das relações entre China e Irã serem abaladas nessa guerra ou o regime iraniano vai recuar, na sua análise, diante dos interesses energéticos da ditadura chinesa? Olha, o Irã está num modo difícil de interpretar, no sentido que, por exemplo, agora de manhã eles atacaram o aeroporto do Azerbaijão. O Azerbaijão não tinha absolutamente nada a ver com o conflito até agora de manhã. E nós tivemos, inclusive, com imagens ali, um drone caindo no aeroporto do Azerbaijão. A China é o principal fiel da balança nessa questão para o Irã, até mais que a Rússia. Se o Irã perder o apoio, pelo menos diplomático que seja, da China, aí nós caminhamos realmente para uma acelerada da queda do regime. Eu não acredito que eles farão isso. A minha interpretação, Daniel, é de que eles farão o possível para que apenas navios que levem petróleo para a China passem pelo Estreito de Hormuz. Eu acho que é isso que a Guarda Revolucionária Iraniana deve estar discutindo agora em alguma mesa lá no Irã. Como permitir a passagem de navios que possam ir em direção à China. Aí a China ficaria satisfeita por continuar recebendo o petróleo, né, e outros bens que passam por ali pelo estreito, e estrangulando a Europa e outros países, né, do lado ocidental. Essa pressão da China, ela é extremamente importante e também demonstra de uma situação delicada que está acontecendo na China agora. Também, hoje pela manhã, notícia confirmada, o Ministério, que seria o equivalente ao Ministério de Energia da China, está baixando um decreto para bloquear as exportações de combustível refinado da China para outros países, temendo justamente que eles fiquem sem petróleo para refinar e, de consequência, o mercado interno fique desabastecido. Então, olha só, nós temos já o Irã, por exemplo, banindo as exportações de alimentos, agora a China anunciando o bloqueio, pelo menos por temporário, das exportações de combustível refinado. Daqui a pouco outros países começam a tomar essas medidas e a gente entra num cenário quase parecido com o da pandemia. A coisa está escalando, né? O governo americano já vem tomando medidas para impedir que o mercado americano fique desabastecido, e aqui a gente entende muito bem a estratégia americana. Não foi à toa que eles realizaram primeiro a operação na Venezuela, Daniel, para depois operar no Oriente Médio. A administração Trump primeiro garantiu que o petróleo venezuelano deixasse de ir para a Rússia e para a China, e agora, principalmente para a China, partisse em direção aos Estados Unidos. Você vê que é tudo estratégia, e isso está sendo colocado em prática. Me parece que aí, em terras tupiniquins, o governo brasileiro não percebeu o que estava acontecendo na geopolítica e preferiu ficar sentado na química. Essa química pode custar caro para o bolso dos brasileiros, viu, Daniel? Pois é, inclusive tem muita gente já participando aqui por meio do nosso chat, Ivan Kleber, trazendo informações de
a quantas anda o preço da gasolina, por exemplo, dos combustíveis em determinadas regiões, na região Nordeste, na Bahia, no sul do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou dar atenção para todo mundo que está no nosso chat. Vou trazer alguns dados que a nossa audiência é que está trazendo para a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Mas ainda sobre esse assunto, Ivan, pela primeira vez nessa guerra, a OTAN interceptou um míssil balístico do Irã que se dirigia no espaço aéreo da Turquia, que é um país membro do grupo. O projétil foi abatido e os destroços caíram em área aberta sem registro de mortos e de feridos. O regime iraniano negou, Ivan, ter lançado o míssil. É isso? Então, eles negaram porque a Turquia também é um país aliado, digamos. Aliado, acho que é uma palavra forte, mas pelo menos com bons relacionamentos com o regime iraniano. Do ponto de vista diplomático, realmente não faria nenhum sentido, do ponto de vista das relações, né, do Irã, não faria nenhum sentido atacar a Turquia, como também não fez sentido nenhum atacar o Azerbaijão. O Irã, ele está cumprindo uma promessa. Por muitos anos, os ayatolás disseram: se nós formos atacados, nós vamos espalhar o caos por todo o Oriente Médio. Então, é disso que se trata. Ontem, nós tivemos o lançamento desse míssil e o sistema de defesa da OTAN entrou em ação e conseguiu interceptar esse míssil, como você bem trouxe. Agora, você imagina se acontece alguma falha, enfim, e esse míssil cai em alguma região da Turquia, levando a consequência de mortes de pessoas, de vítimas, de inocentes, enfim. Isso poderia tragar a Turquia para dentro do conflito. Daniel, a coisa está escalando, cada vez mais a gente cita países envolvidos. Ontem foi a Grécia enviando uma presença naval para o Chipre. Ontem também nós tivemos um navio iraniano sendo afundado próximo do Sri Lanka, e agora chegam informações que eu ainda não pude confirmar, mas de um segundo navio iraniano no Sri Lanka que teria sido alvo das operações americanas. Quer dizer, o conflito da Rússia e da Ucrânia ficou ali entre Kiev e o Donbas, e algumas regiões da Rússia, muito concentrado. Aqui não. Aqui a gente já está com uma zona de atuação do Sri Lanka até o Chipre, quer dizer, que compreende boa parte do globo ali do Oriente Médio. E a coisa está agora Azerbaijão, Turquia, enfim. E a gente já começa a falar da OTAN e até mesmo a Ucrânia fornecendo, se colocando à disposição para ajudar os países do Golfo. Eu não quero causar aqui nenhum tipo de sensacionalismo ou preocupação nas pessoas, Daniel, porque embora tenha essa expansão, é uma expansão, digamos, controlada. Agora, de fato, isso mostra a gravidade do momento que nós estamos passando lá no Oriente Médio, Daniel. Agora, o presidente da França, Ivan, o Emmanuel Macron, anunciou o envio de reforços militares ao Oriente Médio com um porta-aviões fragatas. A França também reforça a defesa aérea na região. Macron também anunciou o aumento no número de ogivas nucleares. É assustador quando a gente ouve essa palavra, não, Ivan? É sempre assustador, mas a questão nuclear ainda está muito sob controle, Daniel. Inclusive, ontem à noite eu estava fazendo um estudo sobre isso, sobre o risco desse conflito se tornar um conflito nuclear, e eu posso aqui tranquilizar a nossa audiência que ele continua muito limitado. A França está tomando essa iniciativa porque está todo mundo, Daniel, aumentando seus estoques de ogivas nucleares. O Reino Unido, os Estados Unidos, a China recentemente também anunciou o aumento dos seus estoques, enfim. Então estamos vivendo uma mini corrida nuclear novamente, mas a gente sabe que muito disso é propaganda e também dissuasão, né? Agora, a operação francesa, ela consiste justamente em respeitar acordos militares com os países do Golfo. A França dificilmente se juntará aos Estados Unidos e Israel aos ataques ao Irã, mas como eles têm esses acordos com os países do Golfo, então eles provavelmente ajudarão na defesa. E qual é o interesse da França, além de respeitar o acordo? Justamente que o fluxo de petróleo e gás normalize-se ali na região para que ela, a França, não sofra esse problema. Outro país, vou trazer uma notícia aqui, talvez em primeira mão na mídia nacional, Daniel. A Itália também, através da primeira-ministra Giorgia Meloni, anunciou agora cedo que vai participar de maneira mais ativa na defesa dos países do Golfo. A Giorgia Meloni disse que a Itália, por enquanto, não participará de nenhuma ação ofensiva, ou seja, uma linha muito parecida com a da França, de não atacar o Irã, mas de ajudar os países do Golfo a se defenderem. Isso é extremamente importante, porque se esses países conseguirem, de fato, minimizar os ataques do Irã, uma arma que o Irã tem de pressão para melhorar a sua situação, ela é retirada.
Só recapitulando, por que o Irã está atacando tanto os países do Golfo? Para pressionar que esses países do Golfo, então, peçam aos Estados Unidos e a Israel para interromperem os ataques contra o Irã. Só que se o Irã perder essa capacidade de atacar os países do Golfo vão simplesmente virar para o outro lado e dizer essa é uma questão dos Estados Unidos e Israel. A gente precisa também monitorar muito a Arábia Saudita, afinal de contas, internamente dentro da Arábia Saudita já se discute a possibilidade do país se juntar à coalizão americana e israelense para atacar o Irã. Aí realmente seria uma situação mais complicada ainda para o Irã, Daniel. E sábado agora, Ivan Kleber, mudando um pouquinho de assunto, Donald Trump vai se reunir com 13 líderes parceiros da América Latina em Miami. E sabe quem vai ficar de fora desse encontro? Lula. Pois é, Daniel, o motivo desse encontro é para discutir a presença da China na América Latina. O que o presidente Trump está tomando de iniciativa com países que são consideráveis amigáveis e confiáveis para elaborar um plano para que se diminua ou se elimine totalmente a presença chinesa, essa influência da China na América Latina. Essa é uma reunião, Daniel, que está marcada há aproximadamente 30 dias. Eu acredito que nós noticiamos aqui no nosso jornal essa reunião e, na época, nós já havíamos alertado que Lula não tinha sido convidado. Como não foi, e olha só, de 7 países aumentou para 13. E o Lula não entrou. Isso porque, na questão, Daniel, de relações com a China, a administração Trump não confia que Lula possa, de fato, se desvencilhar da China, diminuir essa presença da China na América Latina. E essa reunião também vem na esteira de um documento do Congresso americano que apontou ali várias bases chinesas na América Latina, bases que poderiam ser utilizadas como espionagem, inclusive de satélites da NASA. E o Brasil foi premiado, Daniel. O Brasil foi noticiado que tinha uma base chinesa no Brasil, na Bahia, mas eu fui um pouco mais a fundo e descobri que são 2 as bases identificadas pelo Congresso americano, Daniel. Uma na Bahia e outra na Serra do Sertão, na Bahia, na Paraíba. Então, esses assuntos provavelmente serão discutidos entre esses presidentes e realmente o presidente Trump busca esse apoio porque ele entende que, sim, é uma política importante dos Estados Unidos, mas os países precisam colaborar. E, nesse sentido, muitos países como Argentina, Paraguai, Equador, já se colocaram à disposição para ajudar nessa diminuição da influência da China na América Latina, Daniel.